Maravilha. Irmãos, que declaração, né? Os irmãos declararam aqui em uma só voz. E se tivesse até 1000 vidas, sei lá quantas vidas tivesse, poderia dar ao Senhor, né? Mas o Senhor só requer de nós apenas um único sacrifício: obedecê-lo. Assim, deixar a vida morrer, a vida da alma, né? Aquela vida da nossa vontade. Esse hino, ele tem tudo a ver com a mensagem dessa noite, né? Porque, como já foi anunciado, estamos começando uma nova série, né, de mensagens, dessa vez baseada no livro de Colossenses, que é uma continuidade, na verdade, da carta aos Efésios, até porque elas são consideradas epístolas gêmeas. Elas têm muita coisa assim, muito idênticas, né? Só que tem relevâncias um pouco diferentes. Na verdade, ênfases, né, mais diferentes. Enquanto a carta aos Efésios, o Espírito do Senhor revela à igreja, né, com relação ao corpo de Cristo, e Cristo como cabeça desse corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, pois todas as coisas debaixo dos seus pés. Não é verdade? A carta aos Colossenses vem trazer exatamente, com mais assim, irmãos, com mais, como eu posso dizer, com mais fervor, para que toda a cristandade em si, toda a igreja em si, acorde e saiba de quem é a igreja e por que a igreja existe. Não é? Então, começa essa nova série, né? O título geral dessa nova série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. É o único. E os irmãos entenderão por quê. E o tema desse volume que começa, né? Começou essa semana, é Cristo, o centro da obra de Deus. É o tema do volume. E para essa semana, lógico, tem que haver uma introdução, né? Tem que haver uma explanação geral da carta aos Efésios, para que todos nós possamos desfrutar durante esses meses, né? Durante essas semanas, particularidades, coisas que os irmãos verão que faz parte da nossa vida, e sem essas revelações talvez a gente poderia se perder, né? Como os colossenses se perderam. Amém? Obrigado, varão. Então, que o Senhor use da sua misericórdia para que esse tema chamado, como é que é o tema mesmo aí? O pano de fundo da carta aos Colossenses. Então, o que seria o pano de fundo? Seria a visão geral e mais a ênfase principal do que essa carta quer dizer realmente. E detalhe, por que foi que ela foi escrita, né? Então, esse pano de fundo da carta aos Colossenses é o que a gente pede agora, pelas misericórdias do Senhor, pelo seu Santo Espírito, que é um servo que está aqui para cumprir a vontade do Pai e do Filho, na minha vida, na vida dos irmãos, que Ele possa nos revelar com clareza e possa tocar em nosso ser, para que quando nós tivermos outra oportunidade de declarar o nosso amor pelo Senhor, que esse amor seja de fato genuíno, sem nenhuma mistura, sabe, sem nenhuma demagogia. Amém? Ó Senhor, nos dê essa graça, Pai. Que essa noite o Senhor possa se revelar plenamente através dessa epístola, Senhor. E o Senhor possa trazer aos nossos corações essas revelações e que nós possamos desfrutá-las dela. Senhor, nada somos, nada sabemos. Por isso o Senhor nos resgatou do império das trevas, do império em que nós éramos outrora dominado, e nos transportou para o seu império, Senhor, para o seu reino, no qual nós queremos ser
dirigidos, conduzidos, regidos pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te reconhecer como nosso Senhor, Pai. Ó Deus. Irmãos, é bem assim. Como os irmãos conhecem, todas as 13 epístolas que nós temos absoluta certeza que o apóstolo Paulo escreveu pelo Espírito. Aí os irmãos quiserem considerar Hebreus, aí fica, né, a critério do Espírito. Então seriam 14. Ele tem assim a presciência de se apresentar, né, dizer, né, por que ele está escrevendo ali, por quê? Porque ele é um apóstolo, né? Ele tem as credenciais de um apóstolo. E outrora estudamos aqui quais eram as credenciais para a pessoa ser um apóstolo, né? E Paulo, acredito eu e muitos dos irmãos que são preeminentes nessa questão do estudo da palavra viva de Deus, dizem que ao todo nós só tivemos quantos apóstolos? 13 epístolas, 13 apóstolos. Certo? É esses aí mesmo, 13 apóstolos. 12 que o Senhor separou, e o apóstolo Paulo como se nascido fora de tempo. Ele mesmo diz, né? Ele escreve aos Coríntios, aos Gálatas. Então, irmãos, ele se apresenta, os irmãos vão ver no decorrer dos dias da semana, quando começar a primeira mensagem em si dessa epístola. E no decorrer dos dias, ele irá apresentar algo muito profundo para nós. Muito profundo mesmo. E para o pano de fundo dessa epístola, nós vamos ler aqui o que está de acordo com o que foi nos apresentado durante a semana, que é Colossenses capítulo 1, né? Dos versículos 13 ao 20. Tá bom? Vamos ler todos? Amém? Vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ponto. Isso aqui lembra o quê? Efésios capítulo 1. Lembra? Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia, porque prouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ponto. Quem é esse? Deus. Quem é esse Deus? Jesus Cristo. Deus é Cristo, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Então Cristo
nesse trecho aqui, esses versículos aqui, eles são o coração dessa carta. É onde tudo começou no universo. Como foi apresentado, para se fazer uma circunferência é necessário ter um ponto de origem. E se a gente, assim, a mão livre, feito por nós mesmos, eu quero ver quem consegue fazer um círculo aqui, de verdade. E depois a gente vai fazer o cálculo geométrico para ver se é um círculo mesmo. Certo? Então não tem como. Só no compasso. Então, de Cristo partiu todas as coisas. Ele é a imagem de Deus. Ele é o primogênito. Por ele foram criados. Tudo nele subsiste. Esse é Cristo. Pode ser substituído por alguma coisa dessa terra? Então, estamos começando a nos entender. Agora, veja bem. O que nós éramos antes de conhecer o Senhor? O que nós fazíamos antes de conhecer o Senhor? Aí eu gostaria de ler com os irmãos os versículos 21 ao 23. Continuando. E a vós, vamos ler todos. E a vós, outros, também que outrora eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Percebem? Percebem, irmãos, nessa carta, o quanto de revelação nós temos aqui? Aí a gente começa a se perguntar. A época de Paulo, essa carta foi escrita provavelmente no ano 60, alguns dizem que foi 62, é nessa média, 60 a 62. Lógico, depois de Cristo, né? Depois do nascimento de Cristo. E quando a gente lê essas cartas, de ler a Bíblia em si, principalmente o que diz respeito a essa nova aliança no sangue de Cristo, a nossa era, a era da igreja, a era do Espírito, coisas que o Senhor revelou há praticamente 2000 ou mais de 2000 anos atrás, está tão atual para nós hoje, está tão entranhado em nosso ser hoje. Então vamos começar então o contexto dessa carta para os irmãos entenderem qual foi a necessidade que fez Paulo escrever essa carta aos Colossenses. Mas antes, vamos falar um pouco do Lucas, que gosta, né, dessa parte do contexto, né? Contexto histórico. A cidade de Colossos. A cidade de Colossos ficava no Vale do Lico. O Vale do Lico era um vale conhecido naquela região da Ásia Menor, que envolviam praticamente 3 cidades principais ali, que era Colossos, Laodiceia e Herápolis. Mas Colossos em si era uma cidade não tão importante assim dessa micro-região. Eu já estou falando, né? Já estou colocando aqui coisas daquela micro-região. Mais importante que Colossos tinha Herápolis mesmo e Laodiceia. Eram bem mais importantes, até porque elas ficavam no entreposto do caminho que chegava a Éfeso. Então, normalmente as pessoas, quando comerciantes, comercializavam ali, principalmente tecidos, tinturas e outras coisas mais de pedras preciosas que haviam naquele lugar, porque era uma região vulcânica,
de águas termais. Então, Laodiceia e Herápolis eram mais conhecidas, porque as pessoas passavam ali mais tempo do que em Colossos. Mas Colossos tinha sua importância porque era estratégica também para Paulo. Primeiro porque lá em Colossenses, na cidade de Colossos, os colossenses, dentre eles existiam pessoas ali que se converteram a Cristo. Se converteram pela pregação de Paulo quando ele fez a sua terceira viagem missionária. E então, daquelas pessoas ali, na terceira viagem, que creram no Senhor Jesus, depois elas retornaram para a sua cidade. Colossos, ali, a região de Laodiceia e Herápolis, é o que pertence hoje à Turquia. A atual Turquia hoje. E eu vou dizer para os irmãos, elas receberam mensagens tremendas, revelações tremendas, quando o evangelho foi pregado ali. Sabe, quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, ele ficou provavelmente 3 anos lá em Éfeso. E durante esses 3 anos, durante 3 meses desses primeiros 3 anos, quando Paulo chegou em Éfeso, assim como ele fazia em todas as cidades que chegava, e quem fazia isso, os irmãos vão lembrar e vão me dizer bem aqui, quem fazia quando chegava em qualquer cidade, o primeiro lugar que ele procurava era o quê? Uma sim. Porque primeiro os judeus e depois os gregos. Primeiro os judeus e depois os gentios. E o Jesus fazia a mesma coisa. Você lembra? Primeiro Então Paulo ele pregava primeiro para os judeus, ele adentrava as sinagogas e... Só que assim, irmãos, assim como o Senhor Jesus, Paulo não alisava os judeus. Porque os judeus eram conhecedores da verdade, daquilo que foi escrito outrora, que eles conheciam desde criança a respeito das Escrituras, a respeito de Cristo. Eles só não aceitavam essa questão por causa da sua posição que eles se encontravam, das suas mordomias, do seu comodismo, eles não queriam sair daquela posição. E por isso, as suas mentes eram empedernidas, eles eram entorpecidos, descrentes. E eles ainda falavam mal daqueles que pregavam o evangelho. Falavam mal do caminho. E eles falavam em público naquele lugar. Porque aquele povo da Ásia ali, os gregos principalmente, eles gostavam de explanar suas ideias em público e falar aquilo que eles achavam. Então os judeus faziam a mesma coisa com aqueles que pregavam Cristo. Paulo ficou 3 meses e viu que não ia dar nada. Então ele falou assim, vou desistir, vou meter o pé daqui. Foi isso? Não foi. Ele alugou um lugar lá, a escola de Tirano, que era um lugar onde as pessoas colocavam suas ideias ali, e eram apreciadas, e as pessoas que ouviam ficavam decidindo se aquilo era bom, se aquilo não era bom, se trazia algum benefício para eles ou não. E Paulo só sobrou para ele um horário, um lugar muito quente. Irmão, toda a água naquela região era quente, era tipo Caldas Novas. É bom que a gente tenha um lugar bem próximo para comparar, né? Tipo Caldas Novas, águas termais, era uma região vulcânica. E só sobrou de 12h às 14h para Paulo pregar o evangelho, aperfeiçoar aqueles que se converteram naquela época. E foram dessas pessoas que ouviram a mensagem do evangelho da salvação, foi que foram para aquela região, retornaram para sua terra natal e fundaram as igrejas. Como os irmãos vão ver, Epáfras foi que pregou pela primeira vez naquele lugar e as igrejas se formaram ali. Tanto em Colossos, como em Laodiceia e Herápolis. Lógico que Epáfras teve o apoio de quem? Filemon. Filemon era de lá. Filemon. Vocês sabiam que quando Filemon congregavam ali naquela região ali, e tinha um escravo que não era escravo porque já era aquele escravo que fazia parte da família, ele poderia ir embora, ele tinha sua liberdade, né? Que era Onésimo. Ele ouviu a palavra de Deus ali. Só que ele não se converteu, ele chegou a ser influenciado. Então ele defraudou Filemon e meteu o pé para Roma, que ficava a quase 2.000 quilômetros de distância daquele lugar. Quase 2.000 quilômetros de distância. Aí sabe o que aconteceu?
Paulo estava nesse momento, irmãos, em que Filemon, em que Onésimo foi para Roma, escrevendo a bendita carta. Maravilhosa carta. Paulo estava preso em Roma. A primeira prisão de Paulo em Roma. Os irmãos sabem quem prendeu Paulo? A primeira prisão de Paulo, quem prendeu Paulo? Foram os romanos, né? Quem prendeu Paulo, irmãos? Foram os romanos. Está vendo aí? Não foram os romanos que prendeu Paulo, irmãos. Não foram. Quem prendeu Paulo foram os judeus. Os judeus que prenderam Paulo. A primeira prisão de Paulo em Roma foram os judeus que prenderam. Porque não aceitaram a pregação do evangelho da paz. O evangelho da salvação. Por isso, Paulo foi preso. Por isso que a prisão de Paulo não foi para a morte, porque além de Deus ter o propósito, não é? Paulo precisava passar primeiro, como cidadão romano, pelo tribunal de Roma. Então ele ficou em prisão domiciliar. Ele ficou com uma tornozeleira eletrônica. Ele não podia sair, mas podia receber visitas. E nesse momento, quem foi para visitar Paulo? Onésimo. E Onésimo ouviu a palavra da salvação. Aquilo que Onésimo tinha ouvido de Epáfras e do próprio Filemon, Paulo o aperfeiçoou na prisão. E quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele escreveu a Filemon que recebesse Onésimo, que o perdoasse e o hospedasse, ou seja, desse de volta. Porque agora ele já não era mais o velho homem, agora ele era um novo homem, de uma nova criação. Ia ser um cooperador dele na obra do Senhor. Oportunidades que nós muitas das vezes não damos nem a nós mesmos. Mas enfim, quando a carta foi entregue através de Tíquico, Tíquico foi o mensageiro, foi o portador da carta aos Colossenses, assim como também depois a carta aos Efésios. Ele também era o portador da carta a Filemon. Vocês sabiam? Esse é o contexto mais histórico. Mas, enfim, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele reporta-se primeiramente a Epáfras. Então, ele vai dizer que Epáfras, ele instrui Epáfras, que instrui os Colossenses, e ele não deixa passar batido. Porque Epáfras, irmãos, ele era servo de Paulo? Não. Epáfras, ele é servo de Cristo. Aqui que nós vamos começar a entrar no pano de fundo. Epáfras não se converteu a Paulo, nem a Timóteo, que estava já nessa época. Timóteo já era um colaborador de Paulo assíduo, inclusive estava do lado de Paulo escrevendo as cartas junto com Paulo. Timóteo, todas elas. Efésios. Quais foram as 4 cartas escritas na prisão em Roma? Lembram-se? Vamos lá. Efésios, Filipenses e exatamente. Timóteo participou de todas elas. Então, a gente precisa entender que, como Paulo fala lá em Colossenses, ele reconhece isso. Ele não diz assim, a minha igreja, né? A igreja de Paulo lá em Colossos, ele nunca foi lá. Vocês entendem? Prestem atenção. No sentido, no pano de fundo. Ele escreve assim em Colossenses 1:7. Segundo foste instruído por Paulo. Leia Colossenses 1:7. Se o quiser colocar aí. Colossenses 1:7. Segundo foste instruído por Paulo, nosso amado conservo. É isso? Vamos ler, irmãos. Senão a gente vai ser induzido sutilmente. Segundo fostes por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, que vós outro é esse? Epáfras, fiel ministro de Cristo. Presta atenção, quando ele fala vós outros, ele está falando de Epáfra, fiel ministro de Cristo. Então,
Nós já sabemos que essa igreja foi gerada nesse período da terceira viagem missionária, né, por Epáfras. E Paulo coloca isso quando ele chega lá em Éfeso, em Mileto, e manda chamar os presbíteros de Éfeso para confirmar isso aí. Aí ele vai dizer assim em Atos 20, 31. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Por 3 anos Paulo ficou. Por isso gerou esse fruto. Fruto é gerado pelo Espírito. Obras não geram frutos. Fruto é só o Espírito que gera. Amém? Então é isso aí, irmãos. Quando Paulo percebeu que os judeus não iam se converter, o que ele fez? Ele se santificou. Santificou quer dizer, ele separou-se dos judeus. Aí, ele separando dos judeus, ele reuniu os seus discípulos numa escola de tirano e falou assim, agora é nós. Eles não querem, então vamos para os gentios. Entendem? Então ali, lógico, os judeus que se converteram estavam juntos também. Que teve judeus que se converteram e acompanhou todo esse trajeto aí. Inclusive tem judeus que Paulo cita que ele foi um cooperador dele. Uma pessoa, Jesus o justo, uma coisa assim. O nome do cara é Jesus. O nome do cooperador lá. Então é isso aí, irmãos. Epáfras foi um obreiro que Paulo aperfeiçoou. Foi Epáfras, então, que levantou a igreja em Colosso. Mas ele teve que passar por muitas provações também. Ele não podia desistir. Por que foi que ele foi aperfeiçoado em Cristo por Paulo? Então ele não olhou para obras humanas. Ele não olhou para aquilo que vem do homem. E eles estavam cercados de coisas que nós vamos chegar lá agora, que por qualquer momento poderia influenciar e derrubar a todos. Então Epáfras, ele só tinha uma visão, a visão celestial, a mesma visão de Paulo, ele só olhava para Cristo, só Cristo. Então, Colossenses, lá no capítulo 4, versículo de 12 a 13 de Colossenses, ele vai dizer assim para Epáfras, quando ele escreve a carta aos Colossenses. Aí ele cita Epáfras novamente e diz assim, saúda-vos. Olha só, ele está escrevendo a carta, mas ele diz, saúda-vos Epáfras. Ele não diz, saúda-vos Paulo, irmãos. Ele diz, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Paulo, não, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça de qualquer maneira. Esse esforço de qualquer maneira é o meu esforço humano, carnal, que me deixa influenciar por qualquer coisa dessa terra. É um esforço que eu estou ali, aí não está me agradando, eu desisto, não. Eu paro por aqui mesmo. Preste atenção, irmãos. Um esforço sobremaneira. Quem se esforça sobremaneira nessa terra, irmãos? Só o Espírito Santo, que intercede por mim e por você. Ele está falando de oração. Então, ele continuamente, ele orava. Então, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho. Dele quem? Epáfras. De que muito se preocupa por vós. Por vós quem? Os de Colossense, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Percebem? Graças a Deus. Então, Epáfras não cuidava somente da igreja em Colosso, ele cuidava também das igrejas de Laodiceia e de Herápolis. E aí nós já falamos do contexto em que teve Filemon e tal, Onésimo, né? Tudo isso contribuiu para o crescimento da igreja. E nós sabemos o que Onésimo contribuiu para a igreja, né? Depois que se transformou. Qual é o resultado da pregação genuína do evangelho? Presta atenção, esse evangelho estava sendo pregado, mas outras coisas também estavam sendo pregadas paralelamente ao evangelho, porque já existiam. A gente vai entrar nesse contexto. Agora, quando e por que essa carta foi escrita? Aí sim, vamos chegar no contexto. Quando e por quê? Quando o período temporal foi por ano 60 a 62 depois de Cristo. Agora, por quê? Então, Paulo estava preso, né? Já sabemos.
E havia recebido notícia de falsas doutrinas que haviam inundado a igreja em Colossos. Falsas doutrinas. Agora percebe, era uma micro-região. A distância, eu estava estudando aí, era mais ou menos de 9 quilômetros de uma cidade para outra. Ou seja, é como daqui, acho que talvez Riacho Fundo 1, é assim. Por isso que eu falei micro-região, né? Então veja bem, se essas falsas doutrinas estavam sendo ensinadas na igreja de Colossos, vocês acham que estavam sendo ensinadas mais aonde? Em Laodiceia e Herápolis também. Sabe aonde também? Na região da Galácia. Porque quando Paulo escreve aos Gálatas, por isso que essas 4 epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e Gálatas, formam o coração da Bíblia. Essas heresias também estavam sendo ensinadas na região da Galácia. E foi por isso, então, que Paulo, preso, ficou sabendo dessa inundação de heresias. Aí ele foi e escreveu a epístola aos Colossenses para combater a falsa doutrina que estava inundando. Então ele escreveu para que os colossenses despertassem e voltassem para a verdadeira fé em Cristo Jesus que Epáfras pregou para eles. Então, é bem interessante. Aí ele vai escrever e vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 8. Vai dizer assim aos Colossenses: cuidado, que ninguém vos venha enredar. Oh, que palavra! Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Desperta, irmãos! Leem todos para me ouvir agora esse versículo aí. Eu quero que meus irmãos me apontem 4 situações sutis da cultura humana que podem nos heredar. Primeiramente, o que é heredar? Heredar significa ficar preso, se tornar escravo, é cair numa rede e não conseguir sair. É andar dentro do mato que não tem, e você ficar no meio do cipó ali e não conseguir sair. Isso é heredar. Vamos ler de novo. Cuidado, que ninguém, com sua filosofia, é uma. Vãs sutilezas, 2. Tradições dos homens e os rudimentos do mundo. 4 coisas negativas, irmãos, que podem nos heredar. Então, aos olhos da humanidade, o que acontece hoje aqui, os jovens, as pessoas que têm cursos superiores aí, que estudou muito e quem não estudou quase nada, mesmo assim não faz diferença. Porque os irmãos vão saber que, sabe que aos olhos da humanidade, essa humanidade caída, a filosofia, ela é vista como algo bom, né? Por que a filosofia é boa? Porque é considerado o produto mais elevado e desenvolvido da cultura humana. A filosofia. Os rudimentos do mundo, que são coisas elementares, né? São princípios elementares de conhecimentos em que a sociedade aprova como sendo coisas boas e perfeitas. Sociedade mundana. Isso são os rudimentos do mundo. Né? Então, tudo isso pode nos heredar. Paulo escreveu para combater exatamente essas coisas bem aí. Essa mistura da filosofia, ou melhor, mistura dos conhecimentos filosóficos ou da filosofia grega, romana, egípcia, babilônica, judaica. Tudo isso eram filosofias que são chamadas de místico ou misticismo. Tudo isso que estava fora da graça de Deus, estava dentro da igreja. A cultura humana. Então, quando esse misticismo, irmãos, essa mistura aí, quando unida ao ascetismo, o ascetismo é o rigor ascético, o que o Paulo fala, né? É algo que você quer fazer, é uma doutrina que você põe como lei e você faz com tanto rigor. Por exemplo, nesse caso aqui, o rigor ascético é
é algo que você, por exemplo, um exemplo bem prático. Emagrecer. Você quer emagrecer e você faz aqui com tanto rigor e você faz dos seus próprios meios. Ser salvo, aí você quer a salvação, falar, não, eu pequei, eu vou andar de joelho 10 quilômetros. Esse dia, naquele dia da Páscoa lá, eu vi um caboclo. Quando eu tirava policiamento, que a gente ia lá para aquele negócio do Morro da Capelinha lá, eu vi a gente andando de joelho naquele troço lá e se dando chicotada. Isso é ascetismo. Esse ascetismo, essa filosofia de pensamento aí, ou de fé, né, considerada assim, muito rigor, que é o autocontrole do corpo. Detalhe, não é só do corpo físico, não, do espírito também. Do espírito também. Eu lembro que eu vi um dia desse aí, aqueles indianos andando em brasas, deitando em cama de faqui, né? Isso é ascetismo. E eles fazem tudo isso como religião, achando que estão agradando a Deus e não tem Deus. E Deus que estão agradando é eles mesmos e a Satanás. Então, todo esse ascetismo, irmãos, misturado com misticismo, aí vem, além disso, o gnosticismo. Gnostis, conhecimento em grego. Conhecimento de quem? De Deus? Não, de si mesmo. Onde colocava tudo no centro, tudo dessas coisas dessa terra. E o gnosticismo, esse movimento, ele era tão rigoroso porque ele era um movimento religioso. O gnosticismo, ele é religioso. Ele procurava sempre estar trazendo a figura humana, dizendo que ela tinha algo, sei lá, como é que é, transcendente. Eu não falava de Deus em si, esse Deus que é o Deus verdadeiro, mas falava que o homem era o próprio Deus, que ele poderia se transformar numa áurea, num negócio qualquer. Adoravam sol, a lua, essas coisas, tudo religioso. Esse gnosticismo, eu conheço um homem que ele fundou esse tal de gnosticismo aqui no Distrito Federal há 50 anos atrás aí. Hoje Deus está trabalhando na vida dele. Ele é o fundador. O gnosticismo, ele é o quê? Ele é um sincretismo. Sincretismo é o quê? Sincretismo é a fusão de várias religiões em uma só. Ele vai fundindo várias. Você vem para Jesus e aqui você pode pular, dançar, fazer o que você quer. Vem para Jesus, vai para tambor, fazendo tarô, sei lá. Você vem para Jesus. Isso aí, irmão, estou falando sério. Isso aí é sincretismo religioso. É o gnosticismo. Vem para Jesus que você vai parar de sofrer. Só o fato de eu falar isso, eu já estou criando uma nova religião. Que eu estou pregando outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo. O evangelho que Paulo pregou. Ou, como fala em Romanos, o meu evangelho. Não é verdade? Então, irmãos, todas essas coisas invadiram a igreja em Colosso. Todas essas coisas. Agora imaginem. Essa influência da cultura, essa influência em que a religião gnóstica, mística, de vários povos que aquela região de Colosso tinha, de Laodiceia, de Hierápolis, da região da Ásia Menor e da Galácia, esses povos todos, se eles não se convertessem verdadeiramente, como a gente cantou o hino aqui, assim, declarando o verdadeiro amor a Cristo, dando vida por Cristo, morrendo por Cristo, eles viriam para dentro da igreja apenas para tirar proveito e disseminar sutilmente, por sutileza, toda essa desgraça. E aí, aquelas pessoas que não se apegam à verdadeira palavra de Deus vão achar que não é isso mesmo, porque não vão falar de humildade aqui, e eles usam isso. E se a gente não tiver conhecimento de causa, vamos achar que humildade, ser humilde, eu sou humilde. Então percebem que a coisa vai ficar bem esquisita aqui. O ponto vital, então, desse contexto do livro de Colossenses, ponto vital é que a cultura, a política e o comércio foram introduzidos na vida da igreja. Em Colossos, naqueles dias e nos dias de hoje. Eu acho que até os dias de hoje. Eu vejo que até os dias de hoje. Então essa mistura de culturas inundou a igreja em Colosso. A igreja deveria estar cheia de quem? De Cristo. E constituída de Cristo.
Em vez disso, irmão, a igreja lá, naquela região, ela estava lá e também aqui, né, nos dias de hoje. Estava inundada pela cultura, pela metodologia humana de homens que induzem ao erro. As sutilezas, as vãs filosofias, como cantamos dos hinos, sofismas. Tudo isso era usado para induzir a igreja ao erro. Um tipo de ascetismo religioso tão sutil havia invadido a igreja lá. Vocês querem ver? Capítulo 2, versículos 20 e 23. Irmão, isso aqui não foi uma coisa assim que entrou grosseiramente, não, chegando e derrubando porta, parede, e falando, eu estou aqui. Não. Satanás é astuto, ele tem estratégia. A estratégia dele é a sutileza. É chegar de mansinho, dizendo que aquilo é bom, que aquilo não vai causar mal nenhum. Vamos trazer isso para cá. Agora preste atenção. Vamos ler aqui que fica até mais fácil. Colossenses 2, versículos 20, do 20 ao 23. Diz assim, se morrestes com Cristo, vamos ler juntos, que é bom que vocês ouvem a minha voz, mas ouvem também a voz de vocês. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseie. Ele está dizendo assim, ó, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, então por que vocês estão fazendo isso? É simples assim, fica mais fácil de entender. Aí ele vai dizer assim, então por que vocês estão com essas ordenanças aí? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria. Como que, irmãos? Culto de si mesmo e de falsa, olha aqui a humildade. De falsa humildade e de rigor ascético, o ascetismo aqui. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o que a gente percebe, irmãos? Que essas ordenanças, tudo isso aí, se referia exatamente ao que Paulo estava falando. Eles estavam adorando a anjos. E como é que essa adoração a anjo entrou dentro da igreja? Será que foi assim, dando porrada em todo mundo? Não. Pancada, só espancando. Você adorar anjo. Não foi assim não. Porque isso não era algo grosseiro. Foi sutil, refinado, culto. Porque as pessoas que se dizem cultas, e as pessoas cultas daquela época não adoravam animais, mas poderiam adorar a anjo. Aí, quando eu falei de humildade, percebe, irmãos, eles, para justificarem a adoração aos anjos, eles diziam assim, nós somos inferiores, nós somos homens, seres humanos, nós somos inferiores, a gente não pode adorar a Deus diretamente. Então vamos adorar os servos de Deus. O que vocês acham? Filosofia, né? Enganando as pessoas sem conhecimento, porque não queriam ler as escrituras, queriam só ouvir e fazer o que as pessoas estavam falando. Aí elas, é mesmo, acho que não tem problema não, né? Eu mesmo sou um pecador, vou adorar a Deus diretamente, não mereço isso não, vamos adorar o anjo, porque o anjo é servo de Deus, então serve a Deus, na verdade, ele serve a Deus, né? Não é servo de Deus, ele serve a Deus, os anjos. Aí eles faziam isso. Então, irmãos, por se considerarem inferiores demais, eles adoravam anjos. E eles diziam assim, ó, como eu não consigo, a gente não consegue. Aí chegava nas pregações e dizia, ó, nós aqui somos pessoas réis mortais, a gente não tem como, a gente não merece adorar a Deus diretamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar intermediários aqui. Ó, os anjos são nosso intermediário. Fulano, ele vai intermediar entre nós e Deus. Que princípio é esse, irmão, que surgiu lá naquela época? Antes, porém, é o princípio do catolicismo. Que Roma adotou e já estava impregnando. Criar intermediário entre Deus e os homens. Criar intermediário, não existe isso. Só existe um
mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, vírgula, homem. O único homem na glória. Percebe a sutileza, como as coisas vão entrando dentro da igreja e a gente vai aceitando porque não queremos reagir, a gente para e aceita, não questiona a palavra que está sendo dita. Não é questionar quem está falando, não, porque não fomos feitos para isso, julgar a pessoa. Mas a palavra tem que ser consultada, irmãos. Então, percebam. A sutileza, né? A sutileza do inimigo da igreja com o sedimento da cultura. Isso que ele fazia quando o livro de Colossenses foi escrito. A estratégia de Satanás, irmão, é infiltrar uma mistura de religião judaica e filosófica dos gentios, do mundo, dentro da igreja. E com isso ele satura a igreja e manda o povo ir para a rua. Do ponto de vista humano, vocês sabiam que o ascetismo ele tem um bom propósito? Para quem conhece, quem estuda essa questão filosófica. O ascetismo ele tem um bom propósito porque é o seguinte, irmãos. Ele tenta com rigor capacitar pessoas a resistir às concupiscências, tanto da carne quanto dos olhos, da soberba. Porque ela usa com tanto rigor aquilo, né? Então aquilo a pessoa acha que é bom. Aí, não, isso é bom, vou fazer. Mas, irmãos, precisamos ver que a estratégia de Satanás é inundar a igreja com as regras e doutrinas humanas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E usar o aspecto mais desenvolvido do conhecimento da cultura humana para substituir a Cristo. Era isso que estava acontecendo. Cristo estava sendo substituído nas igrejas daquele período do primeiro século. Já no primeiro século, Cristo já estava sendo substituído pelas coisas boas. Pelas coisas boas. Ah, isso é bom, vamos fazer. E Cristo foi sendo sutilmente substituído. E esse fenômeno não se limitou lá no primeiro século, não, né? Porque eu estou vendo essas coisas acontecerem agora também. Tudo isso está acontecendo agora. O cristianismo de hoje, eu até coloquei aqui, eu escrevi aqui. No cristianismo de hoje, Cristo foi quase substituído por outras coisas, principalmente as coisas boas. Edifica ou não. Então, como é só um resumo aqui, um pano de fundo, quando Paulo escreveu a epístola aos Colossenses, vários ismos exerciam sua influência dentro da igreja. Os irmãos já viram, né? Quais eram esses ismos? Judaísmo, ascetismo, misticismo, gnosticismo, ajaísmo. Então, irmãos, esses ismos eram as coisas mais elevadas da cultura humana naquela época. Tanto para os judeus quanto para os gentios. Sendo coisas aparentemente boas. Sim. E espontaneamente tornavam-se substitutos de Cristo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o pano de fundo, não. Estou falando com o nosso contexto atual. Eu não sei se alguma coisa, eu espero que não, eu louvo a Deus, tenho orado que nada tenha substituído Cristo na vida dos irmãos. Que nada venha substituir Cristo dentro da igreja. Mas está sendo substituído sim. Não podemos ficar, tapar os olhos para isso, não. Porque senão seremos enganados, enredados. E seremos escravizados por isso. E um dia, quando nos apresentarmos diante do Senhor, não devemos e não queremos ser aqueles cristãos, porque são, que vão dizer assim, Senhor, mas em teu nome nós fizemos tudo isso. Senhor, em teu nome nós expulsamos os demônios, curamos os enfermos. É o meu nome, mas eu não te conheço. Bom, deve ser a coisa mais terrível para aquele dia. Eu espero que nenhum de nós tenhamos, né, de ouvir isso. E também não sejamos, irmãos, nesse contexto aqui é o contexto das 10 virgens. Já é o contexto das 10 virgens da igreja do primeiro século. Em que aqueles que estiverem somente com as vasilhas,
Eles serão enganados e enredados. Mas nós temos que estar com as vasilhas e com o Espírito da verdade dentro de nós, operando e nos dando discernimento das coisas que estamos vendo por aí. Isso está dentro da igreja. Amém? Então, irmãos, para que tudo isso? Para que Paulo escreveu essa carta? Aí eu gostaria de que os irmãos lessem aí Colossenses 2, versículo 2 e 3. Ele diz assim, já estou concluindo, tá? Ele diz assim, para que, vamos ler todos, eu gosto que um dos irmãos leia, eu gosto que, até assim, eu vejo que quando a irmã Helena está aqui, ela fica assim, que ela já marca, a irmã Lucimar já, né, já vê, diz assim, ó, 2, do versículos 2 ao 3, diz assim, vamos lá, para que mesmo? Para que o coração deles seja confortado. Não, vamos fazer o seguinte, nós estamos ouvindo essa palavra agora. É o pão vivo que está caindo do céu agora, é o maná. Não é lá há 2000 anos, é agora. Não é no primeiro século, é agora. Então coloca assim, para que o meu coração, o seu coração, para que o meu coração seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Irmãos, que nós tenhamos a riqueza, não, toda a riqueza. Apenas convicção, não, com forte convicção do entendimento. Sabe para quê? Para compreendermos plenamente o mistério de Deus, vírgula, Cristo, vírgula, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E ele usa esse privilégio, ele não dá esse privilégio do Espírito, que aqui na terra ainda é servo do Pai e do Filho, para nos revelar esses mistérios, essas riquezas, esses tesouros da sabedoria e do conhecimento, que só Cristo tem, que só Cristo é. Então esse é o motivo, irmãos, que nessa curta epístola, muitas expressões elevadíssimas são usadas para descrever a pessoa e obra de Cristo, e não de homens. Ele é chamado de a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito dentre os mortos. E sabe de que mais ele é chamado? O corpo de todas as sombras. Olha que maravilha. Então, Paulo diz que no novo homem não há possibilidades de haver grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita, escravos ou livres. Ele está falando, quando ele coloca essas pessoas, o que eu entendi no momento de ruminar essa palavra, eu fiquei viajando, por que ele coloca essas pessoas? Ele está colocando povos. Cada um desses tinha uma cultura, cada um desses tinha uma influência, cada um desses tinha uma filosofia. Tinha uma doutrina, tinha um misticismo, tinha o gnosticismo, tinha o ascetismo. Então no novo homem não há nenhum desses. No novo homem tem que ser Cristo. O novo homem é Cristo. É o novo homem de uma nova criação. Porque então Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,10. É isso, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, o ponto principal, então, dessa epístola é o fato de que, aos olhos de Deus, nada tem valor nessa terra. Aos olhos de Deus. Sabe que a única coisa que tem valor aos olhos de Deus é ver Cristo em cada um de nós. Só Cristo tem valor para Deus, mais nada. Amém? Jesus é nosso Senhor. Então vamos concluir esse pano de fundo para os irmãos terem um tempinho aí, lendo novamente os versículos 15 ao 20 de Colossenses 1. Que nós teremos que ter isso guardado dentro de nós, irmãos, porque nós passaríamos dias, talvez meses, né, ruminando essa palavra tão maravilhosa. Amém? Porque isso aqui é um hino. Vocês sabiam que essa carta, nós iremos ver nas mensagens que vem, Paulo começa com oração, e ele termina com oração, assim como Efésios. Irmão, isso aqui é uma poesia, é como se fosse um poema mesmo.
essa expressão, sabe onde é que ele canta esse hino novamente para as pessoas relembrarem quem é Cristo? Filipenses 2. Ele sendo Deus, né, não usurpou em querer ser a Deus. Não é isso? Olha só a semelhança. Então, vamos aqui. Este é a imagem do Deus invisível. Este Cristo, né? O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.